O seu cliente não se importa com a ferramenta que você usa. Ter menos serviços na esteira é uma forma mais inteligente e rápida de ganhar mais dinheiro, e usar o Canva não faz de você menos profissional. Essas são 3 das 7 coisas que eu gostaria de ter ouvido antes de começar no design. O objetivo desse vídeo é trazer para vocês um pouco da minha experiência ao longo aí de 5 anos atuando como designer, e acredito eu que a minha intenção aqui também seja desmistificar algumas coisas, porque muito se diz nesse mercado e muita coisa ao longo dos anos eu fui entendendo que era mito. E digo mais, se eu tivesse ouvido algumas dessas coisas aqui que eu vou falar para você nesse vídeo, isso teria me feito alcançar o resultado que eu estava buscando muito mais rápido. Então presta atenção, pega papel e caneta aí, porque eu vou te entregar ouro nesse vídeo. A verdade é que quando eu comecei, assim como todo mundo, acredito eu não sabia a menor ideia do que eu estava fazendo. Eu não sabia precificar os meus serviços, eu não sabia se eu estava montando uma proposta comercial do jeito certo, eu não sabia montar uma esteira de serviços. Eu só comecei. De lá pra cá, aprendi muita coisa. Então, como eu disse, a ideia nesse vídeo é compartilhar com você 7 coisas que eu gostaria de ter ouvido e que certamente teriam me ajudado muito lá no começo. A primeira delas é: cobrar barato só vai atrair os clientes errados. Mas aqui, atenção, que a gente precisa separar as coisas. Uma coisa é você estar começando sem nenhum nível de experiência e você cobrar barato para você ter clientes. Eu fiz isso no começo. A segunda situação é você já ter um certo nível de experiência, já ter ali os teus clientes e continuar cobrando barato simplesmente porque você acha que se não for dessa forma, você não vai conseguir clientes. Nesse caso, o que você precisa entender? Preço também é uma forma de se posicionar. Eu, no começo, durante muito tempo, na verdade, eu achei que eu tinha sim que ficar cobrando mais barato, porque afinal de contas, se não fosse assim, eu não teria clientes. E hoje eu entendo que quando você adquirir ali um certo nível de experiência, como que a gente mede isso? Você vai se comparando com você mesma. Então você vai olhando o teu trabalho anterior, você vai olhando o trabalho de outras pessoas, e aí você vai entendendo se o teu resultado tá bacana. E eu acho que até o feedback mesmo do cliente, ele é importante para ajudar nisso. Mas o que você precisa entender? Por exemplo, o meu parâmetro no começo foi a agenda lotada. Então, quando eu tinha agenda lotada, que inclusive eu não recomendo, mas isso é assunto para outro vídeo, quando eu tinha agenda lotada, eu entendia que, opa, peraí, meu trabalho está sendo reconhecido, então está na hora de subir o preço. Então eu levava isso em consideração. À medida também, né, que eu ia entendendo ali que o meu trabalho, a minha entrega, a qualidade técnica mesmo da minha entrega estava melhorando. A segunda coisa que eu gostaria de ter ouvido é a seguinte: os clientes bons, eles vão vir por conta do teu posicionamento e não necessariamente por conta da tua experiência. Lá no Instagram eu falo muito sobre fazer o básico bem feito. Eu falo isso para os meus alunos, eu falo isso, assim, isso é para a vida. Se você se preocupa com os detalhes, se você sabe se comunicar com o cliente, se você entrega as coisas no prazo, se você realmente coloca, né, ali o máximo de qualidade do teu trabalho em cada entrega que você faz, se você se preocupa em ouvir o cliente para realmente atender uma necessidade, você não precisa ter 10 anos de experiência como designer. Você precisa entender que é isso que vai levar você para os bons clientes. Bons clientes são aqueles que valorizam o teu trabalho, são aqueles que escutam, que respeitam a tua opinião profissional. Então, às vezes as pessoas tendem a achar que é somente a experiência que vai fazer você. Óbvio, a experiência, né, várias situações, eu tenho várias histórias que acontecem com clientes, que aconteceram com clientes, que me fizeram aprender muito. Mas se você faz o básico bem feito desde o começo, o bom cliente, ele vai chegar até você por conta do teu posicionamento. A terceira, gente, ela é muito importante. E como eu queria que alguém me falasse isso lá no começo. Feedback negativo não significa que o teu trabalho é ruim. Presta atenção aqui. Um feedback negativo de um cliente pode significar um monte de coisa. Pode significar que você não estava num dia bom para criar. Pode significar que você não fez um briefing tão bem feito assim. Pode significar que aquele cliente talvez seja exigente demais. Quem nunca, né, lidou com esse tipo de cliente? Um cliente que é exigente demais e ele não consegue transmitir ali as informações para você fazer teu trabalho. Pode acontecer também. Pode ser que você realmente fez um bom trabalho, mas não conseguiu alinhar com o cliente e tá tudo certo. Nem todo trabalho vai dar certo. Mas o que você precisa entender
E eu gostaria muito de ter ouvido isso no começo, porque eu tive uma situação específica com uma cliente, bem assim no comecinho, eu acho que eu tinha 1 ano que eu estava trabalhando como designer, e aquele feedback quase me fez desistir, porque eu comecei a questionar a qualidade do que eu entregava, eu comecei a questionar se eu realmente era feita para esse mercado, sabe? E aos poucos eu fui entendendo que não, tá tudo certo, o meu trabalho não é para todo mundo e um feedback negativo também não define todo o meu trabalho, é só um feedback negativo. Mas, independente disso, todo feedback, na minha opinião, é uma chance da gente olhar para o nosso trabalho e falar assim, bom, deixa eu entender se o cliente tem razão no que ele está falando aqui. Como eu disse, pode ser que você esteja com um cliente exigente demais e que nada para ele tá bom, tem pessoas assim, infelizmente, ou pode ser que realmente tenha um ponto de que o cliente tem ali um ponto de razão. Se for o caso, o que você faz? Melhora o teu trabalho, melhora o teu processo para o próximo cliente. Mas não deixe que esse feedback defina todo o seu trabalho. O 4 é um item que, na verdade, está muito conectado com o 3, que é o seguinte: você não é o seu trabalho. E aqui eu quero falar especialmente para você parar de levar as coisas para o lado pessoal. Porque, na verdade, é muito difícil desconectar quem a gente é profissionalmente de quem a gente é na vida pessoal. Mas, olha, isso aqui, na verdade, que eu tô te falando não é nem para você na sua profissão de designer, é para a vida. Leve menos as coisas para o pessoal. Isso vai ajudar tanto, isso vai te fazer crescer profissionalmente. Então, assim, quando o cliente traz algum ponto, exemplo, tá? Eu entrego o resultado ali para o cliente de um carrossel. E às vezes ele coloca um ponto, olha, eu acho que eu não gostei dessa foto, ou então eu acho que aqui tal cor poderia ser melhor. Deixa de levar isso para o lado pessoal e diminui o ego também. A gente precisa diminuir o nosso ego no sentido de, não, eu sou a profissional, só quem sabe disso aqui sou eu. Eu acho que ao longo dos anos eu aprendi a ouvir de verdade o meu cliente, porque de fato às vezes ele tem razão, às vezes uma alteração que ele pediu, óbvio que às vezes ele não tem razão, e aí eu coloco o ponto, mas às vezes já aconteceu muitas vezes da mudança que o cliente pediu realmente fazer sentido no final das contas. Então é isso, ele não tá criticando você, ele tá colocando uma opinião e é um negócio dele ali. Então realmente talvez ele tenha uma visão que pode ajudar a transmitir melhor a mensagem que ele tá querendo. Então levar menos as coisas pro lado pessoal vai fazer com que você realmente se torne um bom profissional e passe a olhar aquilo, não, deixa eu entender o que o cliente tá falando, levar isso pro lado profissional e melhorar isso daqui. Se fizer sentido, ok, se não fizer, segue a vida, mas leve menos as coisas pro lado pessoal. Como eu disse, isso é conselho para a vida toda. Bom, já foram 4 itens da nossa lista e agora os 3 últimos que eu vou te falar realmente foram os 3 assim que ao longo dos anos, à medida que eu aprendi isso mudou meu jogo. E olha, como eu gostaria que alguém tivesse me falado isso no começo. O número 5 é o seguinte: o teu cliente, ele não está nem aí, ele não se importa com a ferramenta que você utiliza. Não importa se você usa Canva, se você usa Figma, se você usa Photoshop, nada disso importa se você não consegue, 1, entregar um trabalho que tem o básico bem feito e 2, entregar um trabalho que atende às necessidades do teu cliente. Por exemplo, eu mesma, eu usei somente Canva, única e exclusivamente Canva por quase 4 anos e isso nunca me impediu de ganhar muito dinheiro. Eu fazia, gente, até página de venda, página de captura usando o Canva. Eu criei um método ali para trazer um resultado mais profissional. Eu entregava carrossel, post simples, criativa, eu fazia tudo pelo Canva. Isso nunca me impediu de ser bem paga por isso, tanto é que quando eu migrei do Canva para o Photoshop ou para o Figma, eu não cobrei mais, porque eu já cobrava um valor muito legal usando o Canva, porque não tem relação com a ferramenta, tem relação com a tua entrega e a tua capacidade de ouvir o cliente. Gente, o nosso trabalho é sobre... Eu sei que fala-se muito sobre resolver um problema, mas é isso. Se você consegue criar um carrossel profissional, sabe? E bonito, atrativo, usando o Canva e o teu cliente está satisfeito com isso, então pronto. Mas eu gostaria de ter ouvido isso no começo, porque as pessoas elas tendem a diminuir quem usa Canva. Existe uma briga, né? Por conta da ferramenta. E eu acho isso uma grande bobagem, na verdade. Sabe por quê?
Cada ferramenta, Canva, Figma, Photoshop, ela vai te entregar uma vantagem a depender da demanda que você estiver fazendo. Óbvio que algumas coisas você não vai conseguir fazer no Canva, você não vai conseguir fazer manipulações avançadas no Canva, vai ser desafiador. Eu acho que realmente você não vai conseguir fazer isso ali. Mas nem todo cliente exige manipulação. Inclusive, eu mudei para o Photoshop, eu migrei para o Photoshop por conta de um cliente que eu assumi, e esse cliente tinha referências, né? Eu sempre pergunto as referências visuais dos clientes, e esse cliente específico, ele tinha referências de artes com manipulação. E foi naquele momento que eu entendi, olha, o Canva não vai conseguir me oferecer isso. Por isso eu migrei. E hoje eu uso as 3 ferramentas. Eu uso o Photoshop para fazer as artes, eu uso o Figma para fazer landing pages, e eu uso o Canva para fazer outras coisas, apresentação, proposta comercial, contratos personalizados, artes editáveis. Então, isso que você precisa entender. Não é a ferramenta, é o teu conhecimento por trás, a tua capacidade de ouvir o cliente e fazer o básico bem feito. O 6 é o seguinte: ter menos serviços na esteira é a forma mais rápida e simples de você ganhar muito mais dinheiro. Quando eu comecei com o básico, tá? Eu fazia pacote de post simples e carrossel. Só que, eventualmente, eu comecei a achar, porque a gente cai nessa, né? De ter a agenda lotada e de achar que a gente precisa ter muitas opções para oferecer para o cliente, para que ele olhe ali e fale, nossa, caramba, quanta coisa ela faz. Só que, deixa eu te falar, eu gostaria que alguém tivesse chegado em mim e falado assim, Luana, volta para o que você estava fazendo aqui, ó. Foca aqui no carrossel e no post simples primeiro. Eu fiz isso durante um bom tempo, mas eu acho que depois eu comecei a colocar serviço demais. Qual que foi o problema? Isso gera uma confusão para o cliente e não é nem isso, tá? É mais para você como profissional, porque como você tem muitos serviços, o cliente tem uma gama de opções para escolher e você acaba não focando em nada. Então tem gente que começa e quer começar fazendo página de venda, criativo, aplicativo, eu quero fazer carrossel, eu quero fazer post simples, a pessoa quer fazer tudo e acaba que ela não consegue ficar boa em nada. Comece oferecendo o básico, fique bom nisso, melhore o processo desse serviço, vai melhorando ali a tua qualidade técnica até você se sentir seguro nisso para depois você começar a inserir outro serviço na tua esteira. Isso é muito melhor porque no longo prazo você precisa crescer o teu negócio de forma muito mais sustentável. Então, se você vai inserindo o serviço na tua esteira aos poucos, melhorando ali os processos, né, a tua entrega, isso no longo prazo é muito mais benéfico para você do que você tentar fazer tudo ao mesmo tempo e acabar às vezes até desistindo, tá? E a última coisa que eu gostaria de ter ouvido lá no começo é: usar o Canva não faz de você menos profissional. Eu falei um pouco sobre isso, né? Sobre a questão da ferramenta. Porque pra mim, isso é muito real desde o começo. Só que, lá no comecinho, eu era muito insegura por usar o Canva. Eu deixei de divulgar o meu trabalho muitas vezes por vergonha. E não era uma vergonha no sentido de, nossa, eu tô fazendo um trabalho errado. É que o mercado, as pessoas, né? Elas tendem a julgar. Eu lembro que quando eu lancei pela primeira vez o meu curso, o Multiverso Criativo, que inclusive tem link aqui na descrição, que é o meu treinamento de Canva e Photoshop, quando eu lancei ele pela primeira vez, ele era só de Canva, né? O Photoshop ele veio recentemente. Mas eu lembro que eu fiquei com medo. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar para as pessoas que eu tô atuando como designer, mas que na verdade eu uso Canva, quando na verdade eu já tava faturando, gente, mais de 10 mil reais por mês usando somente o Canva, tá? Somente o Canva. Então olha que besteira, né? Então se você tá aí me ouvindo e você tá usando o Canva, olha, só vai. Continua usando, entrega o básico bem feito, escuta teu cliente, entregue um trabalho profissional independente da ferramenta que você tá utilizando. Como eu disse, algumas coisas, obviamente, você não vai conseguir fazer no Canva, mas eu garanto pra você, eu tô te falando que eu, Luana, ganhei muito dinheiro, eu tenho muitas alunas que ganharam muito e ganham muito dinheiro usando apenas o Canva. Então eu gostaria muito que lá no comecinho alguém falasse isso pra mim, Luana, larga dessa besteira. E hoje eu vejo que o bom profissional é aquele que sabe usar várias ferramentas e usar cada uma delas a seu favor, a depender da demanda. De novo, eu uso o Figma para fazer landing pages, é assim, maravilhoso. Ali, né, a questão da produtividade mesmo, do layout pra gente criar. Eu uso o Photoshop para fazer artes mais elaboradas, eu uso o Canva para outras coisas, então tudo depende.
faz o básico bem feito, vai por mim que você vai longe. E aliás, como eu disse, né, sobre o multiverso, tudo que eu aprendi, estudei e apliquei ao longo desses 5 anos tá dentro do Multiverso Criativo, que é meu treinamento de Canva e Photoshop. Por que Canva e Photoshop? Eu comecei com Canva, então tudo que você precisa saber para criar artes profissionais no Canva tá dentro do Multiverso Criativo. E agora temos um módulo, que não é nenhum módulo, tá, gente? É um curso mesmo, é um curso dentro do Multiverso Criativo sobre Photoshop. Então lá eu compartilho com você desde o começo ali, né, para você usar a ferramenta, até você fazer posts simples, carrosséis, todas as aulas completas, né, onde eu mostro todo o meu processo de criação, tanto no Canva quanto no Photoshop. Clica aqui no link na descrição para você conhecer o Multiverso Criativo e fazer parte aí da nossa comunidade. E para finalizar, eu espero que tudo isso que eu te falei aqui te ajude a quebrar vários mitos aí que a gente tem no nosso mercado e te ajude a evoluir ainda mais rápido na tua profissão. Até semana que vem, gente!